dia, hoje é 14 de junho, eu sou Ana Carolina Zitlag e esse é o Ouvindo um Podcast da Bloomberg Linha. Aqui eu te conto as principais notícias de economia e de negócios do Brasil e do mundo. Bom dia! Sexta-feira chegou e com ela a minha altíssima expectativa de conseguir tomar um quentão neste final de semana. Será que irei conseguir? Mais novidades sobre isso na segunda-feira. Mas, enquanto isso, você pode ficar aí ponderando, pensando e também fofocando com os seus entes queridos sobre os bastidores do Ministério da Fazenda e do governo Lula. A gente vai fazer uma mistura do Brasil com o Egito hoje e além da matéria mais aprofundada, em que a gente vai falar sobre a atual situação do ministro Fernando Haddad, a gente também vai fazer aquela bateria de notícias que alguns ouvintes aqui adoram e falar sobre o Elon Musk. Saiu aquela decisão da reunião da Assembleia de Acionistas e ele conseguiu manter o seu pacotão salarial. Vou te contar tudo sobre isso. Também vou te falar sobre a alta do manganês. Você sabe o que é manganês? Sabe para que serve? Vamos descobrir hoje. Mas, para começar, a gente vai falar aí sobre os bastidores do que está acontecendo no Ministério da Fazenda, porque não sei se você está acompanhando um pouco, mas o mercado brasileiro, como a Bolsa e o dólar, estão andando estressados por conta, primeiramente, da incerteza sobre a queda de juros lá nos Estados Unidos, como a gente falou por aqui ontem, mas também sobre o cenário fiscal brasileiro para 2025. E neste contexto, há rumores aí sobre a situação do ministro Fernando Haddad no comando da pasta do Ministério da Fazenda. Se você quer ficar por dentro de todas as notícias, inclusive no final de semana, se você gosta também de notícias explicadas aí de uma maneira um pouco mais informal, é só você seguir a Bloomberg Linha em todas as redes sociais. Lá você também encontra vídeos explicativos te contando aí dessas fofoquinhas / notícias de negócios, de geopolítica, de economia e também às vezes de política. Você também pode seguir o podcast e dar a sua notinha, mandar para os seus queridos aí, compartilhar no Zap e vamos às notícias. O dólar registrou uma alta de 0,84 na quarta-feira e ficou elas por elas agora nesta quinta, numa cotação próxima de R$ 5,40, mais próximo do pico de R$ 5,45 do dia 4 de janeiro de 2023, no início do atual governo. Com isso, o ganho acumulado na semana chegou a 1,53% e no mês a 2,96%. Já o Ibovespa, que é a principal referência da Bolsa no país, recuou 1,4% no menor patamar desde 9 de novembro. Mas o que é que está acontecendo para o mercado brasileiro estar estressado desse jeito? Segundo economistas e analistas, os resultados refletiram novos ruídos sobre a condução da política monetária e a percepção de enfraquecimento do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, depois que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSDB de Minas Gerais, devolveu a medida provisória que limitava o uso de créditos do PIS/COFINS. Também aquela sinalização que a gente falou por aqui ontem do Federal Reserve, o Banco Central americano, de que só deve fazer um corte na taxa de juros neste ano, está pesando nos negócios. No episódio de hoje, nesse início, a gente vai escutar a reportagem da Marta Beck, que é repórter da Bloomberg News, sobre os bastidores deste momento atual do governo brasileiro. Segundo as fontes consultadas por ela, esse é o pior momento desde o início do governo para o Fernando Haddad, mas ele não deve sair. Vamos para a reportagem. Após 18 meses andando numa delicada corda bamba entre um presidente que quer gastar mais e investidores que exigem disciplina fiscal, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, está começando a perder o equilíbrio. Nas últimas semanas, Haddad se deparou de maneira repetida com a realidade de que seu plano de saneamento das contas públicas, baseado principalmente no aumento da arrecadação, provavelmente não é viável. O crescente desconforto sobre a sua capacidade de controlar o déficit fiscal tem perturbado os ativos brasileiros. O que é ainda mais preocupante para Haddad é que a confiança do presidente Luiz Inácio Lula da Silva na estratégia econômica do aliado parece agora também estar diminuindo. Isso mergulhou Haddad no que uma pessoa próxima a ele descreveu como o pior momento da sua gestão. Uma situação que pode piorar ainda mais à medida que Lula deixa claro que não tem interesse em cortar gastos, no momento em que seus índices de aprovação pública caíram aos níveis mais baixos da sua presidência. A Marta Beck conversou com o Leonardo Monoli, que é diretor de investimentos da Azimuth Brasil Wealth Management. Segundo ele, abre aspas, a mensagem de que não haverá contenção de gastos está ficando cada vez mais clara. O ministro da Fazenda parece cada vez mais isolado. Fecha aspas. O Haddad sofreu seu golpe mais recente na terça-feira,
quando o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, rejeitou a proposta do governo de limitar o uso de créditos de PIS/COFINS para compensar a desoneração da folha de pagamentos. E aí já vou abrir um parênteses aqui fazendo uma pergunta para o meu ouvinte querido e assíduo que gosta muito de comentar. Você tem interesse aí num episódio especial falando sobre a reforma tributária, destrinchando aí em palavras do dia a dia, usando ração de gato para te explicar sobre isso? Porque a gente pode sempre trazer isso aqui, né? Por enquanto, como essa notícia aqui está tratando mais da situação política do Haddad, a gente vai deixar por alto aí, mas volto com mais informações se assim solicitado. Eu sou todo ouvidos. Voltando para a reportagem. A proposta do Pacheco, que foi anunciada na semana passada, enquanto Haddad estava na Itália, pegou os parlamentares de surpresa. Provocou fortes reações no Congresso e das indústrias que dependem fortemente de tais créditos fiscais, especialmente no influente setor do agronegócio brasileiro. A rejeição da medida aumentou a probabilidade do Haddad ter que alterar a meta fiscal do governo para 2024 e mostrou como ele está ficando sem ideias para evitar essa situação. O Ministério da Fazenda, disse ele aos jornalistas na terça-noite, não tem plano B para cobrir o custo de 26,3 bilhões de reais da desoneração da folha. E mais uma interrupção para os reclames do Plim Plim, você não espere que eu faça nenhum tipo de piada durante a leitura dessa reportagem, viu? Que eu não sou boba. E eu vou ler bem bonitinho aqui a informação para você reter informação. É sexta-feira. Vamos lá. Último gás. Tô enrolando porque perdi o parágrafo que estava lendo. Achei. O real acumula desvalorização de mais de 10% neste ano, à medida que os receios, cada vez maiores sobre as perspectivas fiscais do país, transformam a moeda em uma das com pior desempenho do mundo. Os juros futuros saltaram mais de 20 pontos base ao longo da curva, depois que Lula falou sobre a situação na quarta-feira. E as taxas de juros de curto prazo não precificam mais cortes na Selic. Isso aqui quer dizer que o mercado não está mais vendo um novo corte na nossa taxa básica de juros. A gente não está mais vendo o Banco Central decidindo dar uma continuidade aí à atual trajetória de diminuição dos juros. Por enquanto, eles devem ficar estagnados aí no atual patamar. Isso tudo também está sugerindo que o Haddad está subitamente numa posição mais instável dentro do governo Lula. Desde que ele assumiu o cargo no início de 2023, conseguiu convencer o seu mentor político a apoiar a criação de um novo arcabouço fiscal, o esqueleto fiscal, lembram dele? Para limitar os gastos, e depois ainda venceu uma batalha para manter a sua ambiciosa meta fiscal de déficit zero. Só que agora, ele luta para conquistar qualquer tipo de vitória. Enquanto a incerteza rondava a medida provisória sobre o PIS/COFINS na manhã de terça-feira, Lula se reuniu com o empresário Ricardo Alban, que é presidente da Confederação Nacional da Indústria, uma das muitas entidades irritadas com essa proposta. Com Haddad ainda a avaliar os seus próximos passos, Alban deixou o Palácio do Planalto com a bênção de Lula para anunciar que a medida seria descartada, segundo uma pessoa com conhecimento do assunto, que, assim como os demais, pediu anonimato para discutir um assunto publicamente. Os porta-vozes de Lula, Haddad e Alban não responderam imediatamente a pedidos de comentário da reportagem. Os investidores, caso você não tenha acompanhado aí tão de perto, nunca adoraram Haddad, mas muitos passaram a vê-lo como a melhor opção num governo de esquerda e têm medo do que acontecerá a seguir se ele falhar. A Priscila Araújo, que é gestora de recursos da O3 Capital, disse para a reportagem que, abre aspas, o grande ponto é esse enfraquecimento do Haddad. Ele era basicamente o pilar da sustentabilidade fiscal desse governo, fecha aspas. Mas como é que está a situação do Haddad? Embora ele esteja cansado, está empenhado em permanecer no cargo, segundo pessoas familiarizadas com a situação. Lula também continua a ter profunda confiança no ministro, que ele enxerga há muito tempo como o mais bem preparado de uma nova geração de líderes da esquerda brasileira, segundo o senador aliado Randolph Rodrigues, no plenário da Casa na noite de terça-feira. Por enquanto, Haddad planeja continuar pressionando para equilibrar o orçamento, mesmo que haja o risco de Lula resistir à ideia. O ministro anunciou esta semana que em breve vai apresentar ao presidente uma série de propostas para controlar gastos, à medida que o Brasil se aproxima do prazo final de 31 de agosto para entregar o seu projeto de lei orçamentário de 2025 ao Congresso. Durante uma coletiva nesta quinta-feira, o presidente Lula, na Suíça, disse que defende Fernando Haddad, em meio às turbulências envolvendo o ministro da Fazenda. Após participar do fórum inaugural da Coalizão para a Justiça Social na Suíça, ele se referiu a Haddad como um extraordinário ministro e ponderou que ele se esforçou para encontrar uma alternativa de compensação
para desoneração de 17 setores da economia e municípios de pequeno porte, a MP do PIS/COFINS, que foi devolvida aí para o Executivo. E antes de sextar, vamos fazer uma ronda aqui de outras notícias importantes para você se manter informado neste final de semana enquanto conversa aí com seus colegas durante a festa junina. Primeiro que, lembrando aí da história do Elon Musk, da votação de se ele poderia manter o seu pacote salarial de 55 bilhões de dólares, acontece que sim, ele poderá. As ações da Tesla saltaram no pregão desta quinta-feira, depois que o Elon Musk disse que os acionistas votaram por ampla margem a favor da reaprovação do pacote de remuneração e também da mudança do estado de incorporação ao estado legal da empresa para o Texas. O CEO publicou os resultados da votação no X, o Twitter, horas antes da reunião anual da Tesla, compartilhando 2 gráficos que sugeriam que as propostas haviam sido aprovadas. As ações da Tesla subiram até 7,8%. Musk e o conselho da Tesla passaram os últimos 2 meses angariando apoio para as medidas, dando ênfase especial ao acordo salarial que tornou Musk elegível para os 55,8 bilhões de dólares em opções de ações, com base no fato da empresa atingir determinados marcos. Uma juíza de Delaware tinha apontado para conflitos de interesse e congelado aí este pacote de remuneração. Essa votação sobre a remuneração teve um peso mais simbólico do que legal. A gente conversou aqui em algum episódio dessa semana que alguns investidores estavam criticando a atuação de Musk nas suas outras empresas. Ele agora que acumula o cargo de CEO em 6 companhias. O manganês, que para você que não sabe é um componente essencial para a produção de aço, superou o desempenho do preço do cobre, do ouro e de muitas outras commodities este ano, depois que um ciclone interrompeu as exportações da segunda maior mina do mundo em março. Os preços do minério de manganês, com teor de 44%, quase dobraram desde o início do ano, superando em 15% os ganhos do cobre, 12% do ouro e quase 30% do estanho. Um ciclone atingiu a operação da Groote Eylandt Mining, no norte da Austrália, danificando a infraestrutura portuária e de transporte, interrompendo as exportações do mineral de maior qualidade. É provável que os embarques permaneçam suspensos até 2025. Embora relativamente pouco conhecido, o manganês é importante na fabricação de aço para fortalecer o metal e reduzir a sua fragilidade. Ele também é usado em baterias e na fabricação de ligas de alumínio. O aumento nos preços do manganês levou tempo para ser observado, porque os estoques disponíveis em outros países forneceram um amortecedor. Gostasse desse episódio híbrido aí, com noticinhas e noticionas? Que bom que gostou. Então, se não gostou também, que bom. E eu espero que todos tenham um excelente final de semana e venham preparadíssimos e super informados para segunda-feira, porque tem mais. A notícia não para. Até mais!